Roda de Conversa aqui no canal. Hoje a gente está na última lição do trimestre. Gente, passou muito rápido, eu tô passada. Mas o que importa é que a gente está aqui, lindos e maravilhosos, com uma convidada super especial. E antes de falar do tema, Sara, nossa convidada querida, se apresenta, por favor, e depois eu vou explicar um pouquinho como que ela chegou, como ela parou aqui, tá bom? Pode se apresentar, amiga. Olá, pessoal, muito prazer. É um prazer muito grande estar aqui com vocês na roda de conversa, né? Meu nome é Sara, eu sou do Espírito Santo, moro na Serra, e faço parte aí da nossa base. Eu queria já aproveitar para dar um alô para a minha base da Adventus, né? Mandar um beijo para os meus jovens, amo muito eles. E também queria mandar um beijinho especial para a equipe do Estude Mais, uma equipe muito legal, uma galera bacana que começou a estudar a lição na pandemia e aí criou esse projeto do Estude Mais. E aí a gente começou, né, a desenvolver, trabalhar essa lição e foi bem bacana. Hoje nós não estamos fazendo mais, né? Era assim online também, mas um abraço e beijo para todos. Ai, que coisa boa, muito bom ter você com a gente. Eu adoro, a gente estar interestadual. São Paulo e o Espírito Santo, eu adoro. Gente, a Praia da Costa tem uma muito coisa legal. Adoro. Super aleatório, né? Mas é. E então, gente, como que a Sara veio para aqui? Ela participou e ela arrasou. Ela participou do Levi Quiz. Você quer saber o que é? Então pega a sua lição na parte de sexta-feira e aí você vai ver que tem 2 QR Codes. O segundo que aparece, só um minutinho que eu tô pegando aqui é ao vivo, gente. O segundo QR Code que aparece, ele aqui na parte sexta, o segundo QR Code, você escaneia ele pelo seu celular e você vai preencher um formulário sobre a lição, para você realmente falar, nossa, será que eu entendi mesmo o que a lição fala? Será que eu entendi tudo isso? E aí, você vai começar a participar, você vai se cadastrar, e aí, com uma pontuação determinada pelo Eduardo e pelo Gustavo, que são os donos do projeto, você vai estar concorrendo para participar aqui do Roda de Conversa. Então, olha, nós fomos sortudos de ter a Sara, ela foi sortuda de estar aqui, todos sortudos, adoro. Bom, para mais dúvidas, informações, é só você mandar uma mensagem no Instagram, @LeviQuiz, que o Gustavo ou o Eduardo vão te responder e você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Levi Quiz. E também vai ter a oportunidade, quem sabe, de estar aqui com a gente. Bom, é isso. Agora, partindo para a lição. O título dessa lição é A Lei. E a gente estava aqui conversando antes e eu concordo super com a Sara. Tem tudo a ver com o trimestre que a gente já estudou, que era das alianças. Você tem a lição aí? Mostra pra gente. Aí todo mundo. Essa amarelinha, ai, eu adoro, perfeito. Gente, tomando, a lição ela vai se complementando de uma forma incrível. Mas vamos nessa. O estudo dessa semana ele está baseado em Levíticos 26, que comenta bastante sobre os 10 mandamentos, como a gente está vendo, até falou da lição da aliança, né? Esse capítulo ele começa com Deus nos lembrando, ou melhor, Deus lembrando o povo de Israel dos 4 mandamentos e, consequentemente, a nós que estamos lendo a lição, né? Primeiros mandamentos que estão super relacionados ao nosso relacionamento com Deus. E um fato interessante é que os 10 mandamentos, eles estavam justamente no centro do local de adoração do povo, no santuário. O santuário era o centro, né, do povo de Deus. E uma aplicação até um pouco diferente que eles não trouxe, mas que eu também acho que se encaixa muito pra gente, é que a lei de Deus, assim como o santuário, que tinha toda uma simbologia linda que a gente estudou, deve ser o centro da nossa vida. Então, não é para que Deus seja mais uma área da nossa vida, mas o centro dela. Então, isso eu achei bem interessante, que eu fui lendo e falei, uau, tem tudo a ver. Enfim. E uma coisa também legal, né, que no fim do capítulo, no versículo 12, Deus tem uma bênção para aqueles que obedecerem os seus mandamentos, né? Que diz assim, andarei entre vocês e serei Deus de vocês. Então vocês serão meu povo. Então eu achei isso muito bonito. Qual que é a promessa, né? Deus não promete. Me lembrou também muito de João 16:33, né? Neste mundo vocês terão aflições. Então, assim, não é porque vocês vão me obedecer, vocês vão seguir meus mandamentos, que a vida de vocês vai ser um mar de rosas. Mas tenham ânimo porque eu venci o mundo. Mas eu habitarei entre vocês. Então eu achei isso super legal. Eu acho que tem a ver com o nosso dia a dia também. Bom, pensando nisso tudo, eu queria saber de vocês. O que significa, pensando também na questão da nova aliança que a gente viu na lição dessa semana, os mandamentos eles se tornam promessas como e qual que é a aplicação disso para a gente hoje, pleno 2023? Bom, para a gente entender tudo a questão da palavra de Deus, a gente saber que a aliança antiga, os mandamentos, né, eles são baseados totalmente no caráter de Deus, né? E a lição até fala que não é somente o caráter de Deus, mas isso demonstra o amor dele por nós, né? E o interessante disso também é quando a gente fala nas promessas que a aliança tinha, por exemplo,
Você citou um ponto interessante, que era a da aliança, que falava sobre Deus estar com o povo ali, né? Deus fala assim, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, né? Então, Deus estava ali com o povo, né? Ali com eles, no centro de tudo do acampamento, né? O tabernáculo ficava no centro. Então, a presença de Deus, né? Estava ali, né? Então, as pessoas podiam ver, né? Sentir, né? O Shekinah, né? Que é a presença de Deus ali, né? E já traz para nós, né? Que Deus, ele falou que ele estaria conosco, né? Todos os tempos, como uma promessa também, né? Hoje ele quer ser o seu Deus, ele quer agir na sua vida, né? Quando ele fala a maioria dos mandamentos, né? Você vê que até no Novo Testamento, Jesus, ele cita alguns, ele fala deles, né? E de modo algum ele vai abolir isso, ele vai colocar isso de lado, de um segundo plano, né? Você vê que Jesus, ele sempre colocava isso como o centro, né? E o interessante, quando a gente traz a aplicação para nós, é que, bom, hoje as pessoas entendem a questão do amor somente seguir Jesus. E claro, seguir Jesus é o principal, né? Mas nós esquecemos totalmente da guarda dos mandamentos, né? Não que isso vai nos salvar, né? A lição deixa claro bem isso, né? Até bem na parte de terça-feira, né? Que fala que a lei ela estaria para nos condenar, né? Mas Jesus ele veio e morreu por nós, né? Mas aí Paulo ele também ele testifica, ele vai lá e ressalta essa questão, né? Que fala assim, nós abolimos a lei por meio da fé, e fala assim de modo algum, né? Porque a lei ela tem aquela questão do reflexo do espelho, né? Que nos mostra quem nós somos, né? E somente por meio de Cristo que nós somos salvos, né? Mas aí quando nós pegamos a aplicação, por que isso pode nos ajudar, né? Porque nós guardamos, de fato, porque isso é um resultado da nossa fé, desse seguir ao lado de Cristo, né? Então isso tem tudo a ver, né? E a lição também traz na parte de terça-feira que a antiga aliança ela foi escrita por Deus em tábuas de pedra, né? E a nova aliança ela foi escrita pelo Espírito Santo, né? Que é Deus no nosso coração. Mas isso, de modo algum, ela traz essa questão de você ignorar, né? E trazer essa questão de que ela é ultrapassado, é algo que já passou, né? A lição ela fala também que, tendo a lei escrita em nosso coração, podemos e devemos obedecer-lhe ainda mais plenamente, né? Essa compreensão de que a lei ela mostra o caráter de Deus, ela é totalmente verdadeira, né? Porque Deus, ele, assim como ele tinha o povo antigamente, que ele queria estar com eles, e tudo aquilo mostrava uma promessa de que Jesus viria e que o Messias, todas aquelas leis cerimoniais e até civis se cumpririam ali com Cristo, né? Ele traz a promessa que ele não abandonou, né? O ser humano, de que ele estava com o povo ali todo o tempo, né? E ele quer ser o Deus da nossa vida, né? Então é bem isso que eu entendi dessa pergunta, né? Uhum. Legal, bacana. Assim, não tem como não falar, né, da nova aliança, não nos voltando para a antiga aliança, porque como Christian, né? É Christian, né? Isso, Não? Como o Christian bem isso. colocou, a nova aliança, ela não veio para abolir, né, a antiga. E aí, se vocês me permitem, eu gostaria de ler aqui um texto que está em Hebreus 8, que fala basicamente sobre essa questão da aliança. E está em Hebreus 8, a partir do versículo 7, diz assim, ó: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor,
Porei as minhas leis em suas mentes e as escrevereis em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. Então, assim, como a gente viu, a antiga aliança, ela não foi desfeita, vamos assim, não acabou por causa de Deus. O Senhor, ele não muda. O nosso Deus, ele não muda. A aliança que ele fez com o povo dele, ela é uma aliança eterna, permanente, mas por causa do povo, né? O povo, apesar de o Senhor ter, como o Christian também bem colocou aí, ter escrito na tábua de pedra, né, todos os 10 mandamentos, a gente já vê que logo lá no princípio, quando Moisés vai ao monte, o Senhor, ele vai lá escrever as pedras, o povo já estava lá procurando um bezerro, né, de ouro para adorar, né? E quando Moisés desce e passa para eles os 10 mandamentos, o povo fala assim: amém, Senhor, nós iremos cumprir. Só que nós não somos capazes de cumprir a lei. Nós somos totalmente pecadores, né? E o salário do pecado é a morte. E aí, então, a gente vê que o povo de Israel, por mais que eles tentassem cumprir a lei, não vem de nós essa graça, né? É só de Deus. Então, a nova aliança, quando Deus aqui fala assim: olha, eu estarei fazendo uma nova aliança com vocês, não como aquela, porque como a gente viu em todo esse trimestre aqui de Levíticos, né? A gente começou lá aprendendo como que era feito os sacrifícios, como cada tipo de sacrifício, o que significava e para que apontava, né? Então, tudo isso o Senhor veio explicando para o seu povo para dizer assim: olha, tudo isso que vocês estão fazendo aqui está apontando para mim, né? É porque Deus seria o Cordeiro perfeito, né? A gente viu que todos os sacrifícios, né, deveria ser um animal perfeito, né, sem nenhum tipo de defeito, etc., porque estava apontando para Cristo, porque o Senhor é perfeito. E aí ele estava dizendo assim: olha, através desta nova aliança, e aí quando o Senhor Jesus vem a essa terra, passa por tudo que o povo passou, sem pecar, sem ser manchado, né? E aí ele fala assim, e aí agora ele se entrega, ele derrama o sangue dele na cruz por nós, ele fala assim: agora eu estou renovando essa aliança com vocês, né? Não é que eu estou desfazendo algo, porque o nosso Deus não muda, ele é único, né? Do início, o ômega, né? E o alfa e o ômega. Então ele fala assim: agora eu estou renovando essa aliança, porque essa aliança só é possível através de mim. E aí vem as promessas, né? Que aqui aí eu até li em Hebreus, e a Elisa bem colocou no início, né? Aqui em Levíticos fala também: olha, eu vou ser o seu Deus, eu vou estar no meio de vocês. E é isso que Deus sempre quis de nós, ele sempre quis estar no meio do povo. E quando Levíticos 26 fala lá, começa a dizer: olha, se vocês fizerem isso, se vocês andarem nos meus mandamentos, se vocês seguirem os meus estatutos, vocês terão chuva para as colheitas, vocês serão abençoados, vocês não terão guerras, né? Os seus inimigos serão afastados, serão derrotados. O Senhor promete desde ali as bênçãos dele para a vida do ser humano, né? Só que aí, pela desobediência, pela não compreensão da lei, o ser humano começa a se afastar, começa a seguir o errado. E aí as consequências vêm. Não porque o Senhor, eu entendo assim, não porque o Senhor é tirano, né? Sim. Olha, se você não fizer isso, você vai sofrer isso. Mas porque é a consequência do mal. Simplesmente sim. O Senhor, ele é como aquela galinha, né, que coloca os seus pintinhos embaixo das asas e fala assim: eu quero proteger vocês, eu quero cuidar de vocês. Então, eu tenho tudo isso daqui para vocês, mas se vocês decidirem tomar caminhos diferentes, então, essas são as consequências desse outro caminho. Então, essas promessas que Deus nos faz são maravilhosas. Primeiro, ele fala assim: olha, eu vou escrever esses mandamentos, essas leis no seu coração, porque o coração é a fonte da vida, né? Ali é onde a gente bombeia o nosso sangue para o cérebro e a nossa mente. Então, o Senhor fala assim: olha, tudo que vocês precisam, eu vou colocar no coração de vocês. Eu vou ser o Deus de vocês.
né? Ele fala também que vai chegar um tempo que as pessoas não vão precisar ensinar umas para as outras dele, porque todos vão conhecer quem ele é. Né? Então, isso assim, é lindo demais perceber como que Deus cuida da gente e como que esses mandamentos de cuidado, de proteção, se tornam essas promessas maravilhosas. E a aplicação para nós hoje, que eu entendo, é a questão da obediência, né? A questão da comunhão com Deus. O Senhor, ele definiu tudo isso, ele ensinou ao povo de Israel tudo o que deveria ser feito, como deveria ser feito, explicando como ele faria, porque a gente sabe que o tabernáculo, né, a informação que Moisés recebeu para montar era uma foto, né, do céu. Então, tudo era assim, o Senhor falou assim, olha, eu tenho tudo aqui preparado, eu só quero ensinar para vocês como que vai ser, né? Eu só quero mostrar para vocês. Então, eu acho isso, assim, muito tremendo, né, do nosso Pai, porque ele, além de ensinar a gente, ele nos mostra, ele nos guarda, e também as promessas dele sem igual para as nossas vidas. Ai, que lindo, é isso, exatamente, eu acho perfeito. E também dentro disso, uma coisa que eu achei legal que a lição falou, né, é lembrar que a lei de Deus é o próprio, e os 10 mandamentos, né, é o próprio caráter de Deus. Eu acho que isso é algo esplêndido, né? E também, como vocês comentaram, que eu achei só legal repontuar, né, importante lembrar que a aliança antiga são as escritas, né, a lei nas pedras e a nova aliança é escrita no nosso coração. E aí, como é que isso acontece, né? Também acho que é interessante a gente pensar, né? Quando a gente aceita a morte de Cristo na cruz para nos salvar e nos purificar, e mais do que isso, a gente permite que ele esteja realmente habitando na nossa vida todos os dias, quer dizer que Deus, ele vai escrever a sua lei no nosso coração, ou seja, ele vai fazer a mudança dia após dia na nossa vida e vai mudar nossas atitudes, pensamentos e o nosso próprio estilo de vida, né? Bom, eu achei que, nossa, é lindíssima essa lição, né? Estamos fechando com chave de ouro. Mas antes da gente prosseguir, e você que está do outro lado ajudar a gente a fechar com mais chave de ouro ainda, você já deu like aqui no vídeo? Mas com carinho, dá like. Você já compartilhou pro seu amigo e falou, cara, que mensagem especial, preciso compartilhar. Você já fez isso? Pois é. E mais do que isso, se você tá assim na vida e fala, nossa, eu tô com muitas coisas para fazer, como o Cris bem fala, a tecnologia ajudou tanta gente que até pelo celular, de boaça, você pode ver, não é, Cris? No Spotify, você vai lá, Adventista Você Acha Grande, você assiste. Assiste. Também dá para assistir, sabia? No Spotify agora dá para assistir também. Mas pra você ouvir, sabia que dá? Então, aproveita. E mais do que isso... Desculpa. Pode falar. Não tem desculpa. Exatamente. Sara, obrigada. A Sara faz parte do nosso marketing agora, tá? Não, brincadeira. Maravilhosa. E mais do que isso ainda, você já falou, nossa, quanta coisa legal que os Jovens do Riacho tem, quanta coisa legal no Roda de Conversa. Segue a gente lá, @Jovens do Riacho G. Aí você vai saber de tudo que acontece aqui do outro lado da tela. Olha que babado legal. Bom, mas enfim, agora voltando a vaca aqui. Como que a gente pode viver de maneira que a gente possa mostrar a beleza do caráter de Deus, já que a gente entendeu que a lei de Deus, os 10 mandamentos são o próprio caráter dele? Como que a gente pode ser a luz para o mundo que a gente fala ser, entendendo quem Deus é, conforme revelado nos 10 mandamentos? É legal, Elisa, a gente entender, né, que eu gosto de citar um trecho da lição, né, porque a lição solta um insight assim, muito legal, né, e é legal de ser aplicado, né, a lição ela fala na parte de quinta-feira que Deus deseja que o seu precioso povo obedeça os seus mandamentos, porque eles estão em um contexto de relacionamento. Ele fala assim também, em outras palavras, assim como acontece em um relacionamento matrimonial, que é uma aliança, né, Deus deseja que o seu povo tenha um relacionamento cada vez mais profundo com ele e seja fiel somente a ele por causa desse relacionamento, né? Ela fala muito sobre questão de relacionamento, né? E viver, né, de maneira que nós mostramos a beleza do caráter de Deus é seguindo os mandamentos também, né? Claro, deixar claro, né? E tendo uma vida de relacionamento com Deus, né? Isso é bem... A lição coloca bem claro, né? Quando ela fala da parte de relacionamento, né? Vejo que quando a gente... É bem claro também, né? Quando a gente está com um relacionamento forte com Deus, né? Estando ali na presença dele, né? Você vê que as pessoas até vê algo diferente em você, né? O seu modo de agir, o seu modo de conversar, o seu modo de apontar as coisas, né? São totalmente voltados em uma inteira, né?
de uma forma profunda em um relacionamento com Deus, né? E Deus, ele deseja, ele quer isso de nós, né? Que nós estamos com ele, né? Não que de uma forma, assim que eu queria colocar, que é necessário isso, né? Falou que a adoração não é algo necessário, né? É algo urgente, é algo que nós necessitamos, né? É algo que o ser humano necessita adorar a Deus, né? Porque nós somos feitos, né? Até a gente comentou na lição passada, né? Dos pássaros, né? Até os pássaros, eles louvam a Deus, né? Então, nós somos feitos para louvar a Deus, né? E transmitir esse caráter de Cristo, né? Um cristão, ele é aquela pessoa que reflete a sua fé, né? É isso, né? Quando Paulo escreve ali em, em Atos, ali no capítulo 10, se eu não me engano, quando os primeiros cristãos são chamados, as pessoas são chamadas de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia, né? Eles estavam refletindo a sua fé, era basicamente isso, né? As pessoas viam algo diferente nele que em outros povos eles não viam, né? Via que ali tinha um povo de tremenda adoração a Deus, né? E Deus, ele deseja isso de nós, né? Não só daqui da gente, mas de você que também está assistindo esse vídeo, que está podendo estudar a lição, ou caiu de paraquedas nesse vídeo, não sei. Mas Deus deseja que você tenha um relacionamento com ele, que você dedique a sua vida a ele, né? Não que isso seja algo ruim, não. Mas Deus, ele quer que você seja mais perto dele, né? Porque Deus, ele é o pão da vida, ele é a água, né? Viva. Então, nós temos a necessidade, sabe? De estar com ele, de ter um relacionamento com ele. É a melhor coisa, né? Nós sabemos que nós estamos no tempo do fim, né? E se a nossa única esperança não fosse apegar a nele, né? Em quem nós iremos nos apegar, né? Cristo, ele é a única pessoa que promete vida eterna e ele mesmo se sacrificou por nós, né? Deus a gente fala assim, né? Como pode um Deus eterno morrer, né? Mas Deus, ele, sabe, Jesus, né? Ele se esvaziou, né? Paulo fala que ele se esvaziou, né? E assumiu a posição de um servo e morreu por nós, né? Como isso não faz diferença na nossa vida? Faz totalmente diferença, porque de modo algum Deus abandonou o ser humano, né? Ele esteve ali em todos os momentos e deu a sua vida eterna para nos salvar, né? Então, relacionamento, né? Que nós possamos cada dia mais, né? Entender e compreender, né? Como ter um relacionamento com Deus, né? Isso é o meu desejo e eu tenho certeza que é o desejo de Deus também para mim e para a sua vida também que está nos assistindo nesse momento. Legal, bacana, Christian. Eu também concordo plenamente, a questão do relacionamento, é isso que Deus quer e sempre quis desde o princípio, quando ele criou o homem, né? Lá desde o Éden, ele andava com o homem no jardim, na viração do dia, né? Passava ali tempo com ele, e é isso que ele quer, sempre quis, ter relacionamento com a gente, e sem dúvida, essa forma como que a gente consegue, né, demonstrar essa beleza desse caráter de Deus que é revelado através dos 10 mandamentos, além do relacionamento, é também a obediência, né? Eu acho assim, eu pensei em 3 pontos, né? O relacionamento, a obediência e a fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus e assim, de tudo que se trata essa questão da lei, como eu falei na primeira parte ali, relacionada ao quando o povo falou assim, não, eu vou, tudo certo, Deus, a gente vai cumprir os 10 mandamentos e tal, não vem da gente, é dele, né? É o Senhor que vai nos ajudar. E é assim, uma coisa que eu sempre comento com os jovens na classe, eu sempre falo isso, eu falo assim, olha só, o Senhor, ele pede algumas situações para a gente, ele põe, por exemplo, tem os 10 mandamentos, tem isso, tem isso, tem isso, a purificação, a santificação, tem diversas coisas que nós cristãos precisamos ser mudados e transformados, né? Que o Senhor pede para que seja feito, só que ele não fala assim, olha, você precisa ser puro.
e se vira aí, seja puro. Não, ele fala assim, olha, eu quero que vocês sejam puros, eu quero que vocês sejam santos, eu quero que vocês sejam melhores, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, mas eu vou ajudar vocês. Eu quero estar com vocês para transformar isso em vocês, para santificá-los, para purificá-los. Então, essa questão do relacionamento, sem dúvida, é um negócio que não tem como tirar da lei do Senhor, né? Não tem como a gente sair dali, porque ele fala assim, olha, meu sonho é esse, o meu desejo é que vocês sejam pessoas melhores, que vocês sejam transformados, que vocês cresçam em graça todos os dias, para que se pareçam comigo. Olha só, que pai maravilhoso. Ele criou a gente, né, pecou, o ser humano errou, mas e aí a gente sabe que o salário do pecado é a morte, tudo relacionado ao pecado só traz destruição. Hoje em dia, eu acredito, assim, eu tenho que a imagem que nós vemos hoje, assim, nós, seres humanos, com certeza está bem distante daquilo que o Senhor preparou de fato, daquilo que um dia o Senhor desenhou para que nós fôssemos, né? Por causa da degradação do pecado, a cada dia mais, só vai piorando, piorando. E a gente sabe que daqui, dessa terra, não tem jeito, né? É só de ladeira abaixo. Então, eu acredito assim que o Senhor fala assim: olha, por mais que vocês estejam aí, que vocês estejam no mundo, vocês não são do mundo. Eu quero transformar vocês, eu quero mudar a vida de vocês. E uma coisa também que é muito importante com relação a essa questão de fé, nós acreditarmos e confiarmos que o sangue na cruz derramado por Jesus, ele pode nos purificar de verdade. Ele pode nos transformar de verdade. Que a Bíblia, a partir do momento que a gente começa a ler, que a gente começa a passar tempo, tem coisas que às vezes é difícil compreender, entender, pode ter, às vezes é difícil, mas cada vez que você lê mais um pouquinho, que você lê mais um pouquinho, a Bíblia ela é feita para isso, para transformar, né, para mudar o nosso caráter. Então, assim, o Senhor, além de relacionamento com a gente, ele fala assim, olha, eu vou ajudar vocês, eu vou transformar vocês, eu quero que vocês sejam a cada dia mais parecidos comigo. Eu acredito assim, voltem ao plano inicial, né? Então, acho assim que para que hoje nós possamos mostrar essa beleza do caráter de Deus, confiar nele, pedir ao Senhor que aumente a nossa fé todos os dias pelas promessas que ele deixa para nós na Bíblia, por tudo aquilo que ele nos ensina na Bíblia, e a gente acreditar verdadeiramente que o Senhor é o nosso Deus, ele é nosso Pai, ele nos ama, vai nos transformar, vai voltar para nos buscar, porque às vezes eu acho assim que com o mundo, com as coisas que estão acontecendo, às vezes as pessoas acabam deixando de acreditar nisso, deixando de acreditar que existe um Deus soberano sobre todas as coisas e que ele está no controle de tudo e que ele vai cumprir a promessa de voltar para nos buscar, entendeu? E que isso não venha se perder do nosso coração, que a gente não venha ficar tão assim atarefados ou tão atordoados com as coisas que acontecem, que a gente acaba se esquecendo dessa promessa maravilhosa, né? Então, a gente pode... Uma coisa também que eu acho lindo a gente pode viver aqui, nessa terra, um pedacinho do céu. Se nós estivermos com Jesus, se nós buscarmos a Ele. O Senhor, Ele quer que a gente viva uma vida maravilhosa. Tudo, claro que não vai se comparar com o céu, vai ser muito melhor no céu. Mas a gente pode hoje aqui começar a experimentar, a ter essa experiência de viver com Cristo, e é aquilo, né? Aquela frase que todo mundo conhece, não tem como a gente querer passar a eternidade no céu se a gente não passa tempo com Deus aqui na Terra. Então, o Senhor fala assim, olha, eu quero te mostrar, quero só dar o spoiler, né, de como vocês vão viver passando tempo comigo aqui, vai ser muito melhor no céu. Então, relacionamento, fé, né, e obediência. Obedecer aquilo que o Senhor nos pede, porque nada que o Senhor nos pede é para o nosso mal. Tudo é para o nosso bem. Não é que a gente acha, mas isso aqui, Senhor, poxa, isso aqui é para o seu bem. Igual pai e mãe falam assim, não vai lá, menina, é para o nosso bem. O Senhor mais ainda, né? Então, obediência, a fé e o relacionamento com Deus, eu acho que
é algo que a gente pode viver aqui e demonstrar essa beleza desse caráter que o Senhor revela nos 10 mandamentos. Nossa, achei incrível, gente. Depois dessa, o que eu vou falar? Mas, brincadeiras à parte, eu achei bem legal o que você falou agora há pouco, porque essa semana eu estava lendo o livro Caminho a Cristo, no capítulo 5, ele fala sobre o desejo de ser bom, se eu não me engano, esse é o título. Mas lá fala muito sobre essa questão da gente permitir que Deus habite na nossa vida, que Ele faça a obra e a gente escolha todos os dias, não que a gente só se entregue a Ele, mas também fala, decidir isso nas nossas ações, né? Porque falar, Senhor, no apelo lá do culto, é importante, tem que ter os apelos do culto, ok, mas no apelo do culto todo mundo vai lá e fala, ok, mas e durante a semana que não tem um apelo com a música e tal por trás? A gente será que faz? Então eu acho isso interessante. E também lá no livro falava assim, que Deus tem planos muito maiores para aqueles que se colocam à sua disposição do que se a gente não estivesse com eles, sabe? Então, isso é algo que também toca bastante no meu coração, eu gosto muito. E pensando dentro do que vocês falaram, meio que antes, né, eu uni isso de certa forma. Porque eu acredito que fundamental para ter obediência, a gente tem que ter o contato. Tanto é que você colocou primeiro relacionamento e depois obediência, né? Então, eu acho perfeito. Porque se a gente entende quem Deus é, né? Se a gente entende que Ele vai escrever no nosso coração a sua lei, e a lei dele representa o caráter de Deus, quer dizer que Ele vai nos colocar, nos levar a ser imagem e semelhança dele novamente, né? Então Ele vai escrever no nosso coração a lei dele, só que a lei dele é o caráter dele, então Ele vai fazer com que a gente volte para o início. Então veja, a gente fala que a gente está na caminhada rumo ao céu, por quê? Porque é o momento que a gente vai ter por meio de Cristo, que a gente aceita Ele, mas obedientemente faz as escolhas todos os dias de estar com Ele, o escolher. Acho que a obediência também se coloca naquela questão, né? Nossa, hoje eu tô com uma preguiça de fazer meu devocional, mas você vai lá e faz, entende? É nesse sentido. Exatamente. Também, né? Porque quem vai fazer, vai mudar suas vontades e as escolhas é Deus, né? Por mais que às vezes pareça que vai doer na gente, realmente, na hora do vamos ver da tentação, a gente até falou sobre sexualidade na última semana, realmente, né, a gente viu que não é fácil. Mas quem vai fazer a sua mudança, a sua mente mudar, né, é o Espírito Santo, é ele que vai fazer. Então, a necessidade da constante entrega, do constante contato, eu acho que isso é fundamental, porque se a gente não tiver isso, não tem como, né? E eu acho que o mais importante também é a gente conhecer esse Deus, né? Que a gente fala que vai se entregar e né? Então, como você falou, né, Sara? Como é que a gente vai depositar fé em alguém sendo que a gente não conhece, né? Exatamente. E eu acho que isso é fundamental. E a gente consegue isso pelo estudo da palavra, por tantas coisas que, inclusive, eu vou fazer um merchan gigantesco, tá bom? Você que tá aí na sua casa, na vida, fala, nossa, gente, como é que eu faço para ter um melhor relacionamento com Deus na minha vida e tudo mais? Não seja por isso, a gente se preocupou com tudo, né, Cris? A gente tem o Giro 180 Graus Experience que você pode estar participando. É um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas você pode aplicar na sua igreja, na sua vida também, que basicamente, vamos pensar na matemática. 360 é o ciclo completo, 180. Então, se eu estou aqui e para cá, eu sou diferente da pessoa que começou. Então, você vai ter uma experiência de mudar a sua vida para melhor. A gente já fez isso nos aspectos da saúde e agora a gente está falando sobre espiritualidade. A gente tem um bate-papo jovem super especial sobre oração, estudo da palavra, comunhão com Deus, enfim, muitas coisas mais que é só você acessando. Então, não pausa o vídeo, por favor. Continua assistindo. No final, você vai falar, nossa, o que é aquele negócio legal que falaram para mim? Você vai no nosso canal, clica aí no canal, e aí você vai achar uma playlist do Giro 180 com os profissionais, e depois você vai na outra playlist embaixo, Espaço Jovem, e você vai ver o Giro 180 que a gente fez um comentário especial, tá bom? Então, assim, não tem nem saída, você não pode nem falar, nossa, como eu vou fazer? Tá tudo feito já, você que lute. Você que lute não, você que aprenda o estúdio, você vai ver que vai dar pra fazer. Enfim, não tem como não ter um marqueteiro aqui, né, gente? É só. Mas antes de dar segmento aqui, eu vou... Antes não, na verdade, pra gente dar segmento, eu vou chamar um momento super especial. Momento Fala aí! Bom, gente, chegamos no Fala aí. Quer dizer que a gente tá acabando a lição. Mas não acabou, então calma, respira, tá tudo bem. O momento do Fala aí é para você falar aí do outro lado, aqui no chat, em uma palavra. Se não, como o Cris fala, uma colher de chá só para você falar em 2 palavras, tá bom? Mas em uma é mais uau, mais show. Para você falar em uma palavra que a lição dessa semana significou. E se você quiser fazer assim como nós, é só você falar o porquê também, tá bom? A gente é curioso, a gente gosta de saber. A minha palavra é contato. Nossa, como assim contato? Eu também achei estranho quando eu pensei nisso, mas vocês vão ver que vai fazer sentido.
Apenas por meio do nosso contato diário com Deus, a gente pode ser a verdadeira luz para o mundo. Porque a sua lei, a palavra dele vai estar escrita no nosso coração. Então a gente tem que ter o contato. Não sei de onde eu tirei a palavra contato, mas ela veio. Talvez seja porque no WhatsApp você não vai falar só com seu amigo, você vai pegar o contato dele. Enfim, não sei, super aleatório, né? Mas é isso. E uma coisa que é importante, né? Vale lembrar que isso que eu vou fazer é uma questão de que Deus vai fazer na minha vida, e não o contrário, porque eu não consigo fazer. É uma questão de fraqueza mesmo. E lembra daquele verso que fala: eu sou fraco, mas em Deus eu sou forte. Então, nele, ele vai me fortalecer para que isso seja realizado na minha vida, né? Então, por meio do meu contato diário com Deus todos os dias, ele que vai fazer essa obra da minha vida. Então, achei que contato, assim, não. Enfim, num sentido muito impessoal, mas no sentido pessoal, contato significou bastante para mim na lição dessa semana. Amém. Eu escolhi a palavra caráter, né? É uma palavra, às vezes, que a gente, até nas outras lições dos outros trimestres, né? É passada sempre, mas eu gostei até de um trecho que a Ellen White, ela comentou, né, na parte de sexta-feira, que ela falou assim, ó, toda nação tem suas leis que impõem respeito e obediência. Nenhum povo poderia existir sem elas. Sendo assim, como poderíamos conceber que o Criador dos céus e da terra não tem sua própria lei para governar os seres que ele criou? Né? Isso ela tinha comentado no grande conflito, né? E eu fiquei pensando, né? Até Deus, ele, com o caráter dele, ele tentou que Satanás ele não seguisse no plano dele, né? De ficar com a própria vaidade, com a própria questão dele idolatrar o próprio eu dele, né? No grande conflito, Ellen White, ela fala que de todas as maneiras, de todos os modos, Deus mostrou para ele que aquele modo que ele estava fazendo estava errado, que ele perdoaria ele, mas ele foi até o fim, né? E você vê que Deus, com o seu caráter, ele nos conquista, né? Porque o caráter dele é o amor, né? E, sabe, Deus, ele tem um plano para cada um aqui na sua vida, né? Tem um plano para mim, para Elisa, para Sara, né? E com o próprio caráter dele, ele nos mostra quem ele é, né? E quando nós temos relacionamento com ele, quando nós todos os dias descobrimos quem esse Deus é, quem ele qual é o caráter dele, né? Qual é o fundamento, né? Nós entendemos que Deus, ele sempre é amor, né? E esse relacionamento é importante para nossa vida, né? Às vezes tem dias, às vezes, que a gente não, sei lá, não quer nem saber, né? Mas é importante, sabe? Como que, de algum modo, você quer se alimentar e falar para as pessoas sobre o amor de Cristo, sendo que você não está se alimentando bem na semana, né? E às vezes, quando chega no sábado, você quer se alimentar, sendo que o sábado é para você comemorar que na semana você esteve ao lado de Cristo, e esse dia é um dia comemorativo, né? Mas aí você se lembra que você não teve nenhuma comunhão com ele, você se lembra que, poxa, nossa, eu não tive contato com ele, né? E eu só queria terminar, para encerrar mesmo, a parte de quinta-feira, que a lição ela fala assim, ó, todos nós somos pecadores que necessitam desesperadamente da graça de Deus. E ele concede essa graça na forma de perdão de nossos pecados e poder para resistir à tentação. Né? Deus, ele está do nosso lado e de todos os modos ele quer restituir esse relacionamento com ele. Amém. Como eu sou convidada especial, eu posso ter a colher de chá, né? Porque você. De duas palavras? Pode, só não conta para os convidados, mas pode. Vamos lá, então. Na verdade, vieram várias palavras, assim, né, para consolidar todo o estudo. Mas uma delas é caminho, porque o Senhor, ele já diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Senhor, ele é o caminho para que a gente possa seguir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver. Então, ele está ali nos guiando, ele está querendo em todo tempo que a gente siga pelo melhor caminho, que a gente vá pelo melhor caminho. Então, assim,
não tem como se perder com Jesus, porque ele está ali, ele está falando assim, olha, vem, eu estou aqui, eu vou ajudar vocês, eu vou segurar na mão de vocês. Então, caminho foi uma palavra assim que também me mexeu bastante no decorrer dessa lição, de tudo, desde o princípio, né? Como se a gente começar lá da primeira lição, aprendendo como que era o primeiro tipo de sacrifício e tal, tudo, o Senhor foi deixando tudo certinho. Se a gente passar no decorrer de toda essa lição, cada tipo, um sacrifício de relacionamento, como quando ele queria lá que todo mundo estivessem juntos, né? Tinha o sacrifício de comunhão, a questão da pureza, da alimentação, de como lidar, tudo o Senhor foi deixando o caminho, mostrando para a gente como que deve ser, como que ele quer que seja, né? E assim, e tudo não porque ele quer, mas porque ele sabe que é o melhor. Então, esse é o caminho melhor que a gente pode escolher em qualquer momento da nossa vida. E o segundo é o relacionamento, porque assim, sem relacionamento com Cristo, não tem como a gente conseguir seguir nesse caminho. Sem relacionamento, sem comunhão, sem buscar a Deus, sem estudo da palavra, oração, né? A gente vai acabar se desviando desse caminho que é Cristo. Então, o relacionamento também é uma base assim sem igual, e é também tudo que o Senhor sempre quis, ele sempre quis estar com seu povo, com seus filhos, e é isso, quando ele morre na cruz, né, ele voltou a fazer comunhão, né, com Cristo, ele nos reconciliou com Cristo, né, mesmo ainda sendo os pecadores. Então, eu acho que essas duas palavras para mim foi bem, bem forte aí para conclusão de todo esse trimestre. Ai, eu adorei. Amei, muito bom. Pra gente finalizar, eu queria ler um trechão, tá bom? Na parte de sexta-feira, que fala assim, ó. Nenhum erro aceito pelo mundo cristão fere mais audaciosamente a autoridade do céu. Nenhum se opõe mais diretamente aos ditames da razão. Nenhum é mais prejudicial em seus resultados do que a doutrina moderna, que tão rapidamente ganha terreno, de que a lei de Deus não vigora para os seres humanos. Toda nação, como o Cristian lido, né? Toda nação tem suas leis que impõem respeito e obediência. Nenhum governo poderia existir sem elas. Sendo assim, como poderíamos conceber que o Criador dos céus e da terra não tenha uma lei para governar os seres humanos que ele criou? Suponhamos que líderes religiosos ensinassem publicamente que os estatutos que governam seu país e protegem os direitos dos cidadãos não são obrigatórios, que essas leis cerceariam a liberdade do povo e, portanto, não seriam obedecidas. Não cercear. Então, assim, ó, que eles iam tirar, se não fizesse, né? Essas leis não iam tirar a liberdade do povo, então elas não teriam necessidade de ser obedecidas. Ó. Quanto tempo esses homens seriam tolerados no púlpito? Mas será que desatender as leis dos estados e das nações é mais grave do que pisar os preceitos divinos, que são os fundamentos do governo de Deus, de todo o governo? Então, olha que coisa forte que a gente vê. Da mesma maneira que a gente é rigoroso para seguir as leis terrenas, por que a gente não tem essa mesma rigorosidade para seguir as leis celestiais, entende? E como a gente viu, o que Deus vai fazer para a gente não é nada porque, nossa, eu não quero que a Sarah seja feliz. Ah, eu não quero que o Christian seja feliz. Não, não é isso. Na verdade, é totalmente o contrário. Ele quer que vocês, nós que estamos aqui, você que está nos assistindo, tenha uma vida plena de coisas abundantes na sua vida. Se você tem dúvida, uma dica: leia o livro Caminho a Cristo, que você vai matar essa dúvida, tenho certeza, confia. Mas entende? Então, assim, não é sobre isso. Ele fala, não é questão de te tirar isso, mas é a questão de você não ficar mais vazio, mas você se preencher de Deus. Eu acredito que essa lição de Levíticos, olha que capa linda, dá tchau para ela. Tchau, mentira. Não, mas é isso aí. Essa lição, ela fala muito de Jesus, mas também fala do plano que ele fez para a gente, para nos salvar. Entende? O foco é Jesus, sim, mas por trás das câmeras tem toda a trindade e o céu inteiro por trás, querendo que você e eu sejamos salvos, sabe? Tem algo muito maior por trás disso tudo. Isso é lindo. E então, assim, o meu desejo para você é que você não fale, nossa, só mais uma lição. Não, você já viu que Levíticos tem muita coisa legal, que faz sentido, aplicações reais na nossa vida. Os sacrifícios e festas não estavam aleatoriamente lá, mas ensinam muitas coisas para a gente hoje. Você entendeu o santuário, o sacrifício de uma forma, uau, esplêndida. Então não é uma coisa ser jogada fora mais um trimestre que se termina e você vai falar, tchau,
Não, veja bem, não é sobre isso. E mais do que tudo isso, a gente entende por que o ápice da lição no final é justamente esse tema da lei. Entende? É porque é por meio dela que a gente vai continuar tendo o caminho a ser trilhado pelo que Deus já nos deu, entende? O caminho Deus já trilhou. O desejo dele é que a gente tenha um contato com ele todos os dias, um relacionamento com ele todos os dias, para que o nosso caráter seja moldado e fique como o caráter de Deus. Entende? O nosso momento aqui, não só para nossa vida, mas para compartilhar para as outras pessoas também. Coisa boa não tem que ser compartilhada, ela deve ser compartilhada. Então, que a gente possa realmente ter isso em mente. Deus, ele já fez tudo para que eu e você pudéssemos estar com ele. E agora é o nosso momento não só de decidir estar com ele, mas de permitir que ele atue na nossa vida todos os dias, que a gente tenha um contato com ele todos os dias, que a gente tenha um relacionamento todos os dias. Que aí, automaticamente, Deus vai escrever a sua lei no nosso coração e a gente vai ter força e garra por meio de Cristo Jesus para vencer vencer o nosso pecado, vencer a tentação e se tornar cada vez um diazinho mais. A gente nunca vai ser perfeito, é verdade, mas não usa isso como desculpa que é feio. Entende? Tem que ir por todos os lados, né, gente? Mas mais do que isso, Deus quer te transformar, te retransformar a imagem e semelhança dele, entende? Ele quer que você volte às origens. A gente vai voltar. A gente vai voltar para o mundo que Deus planejou para a gente desde o início. E não é esse aqui, não. Para que você esteja naquele mundo lindo, maravilhoso, glorioso, por causa de Jesus e não por causa do céu, nem por causa do rio, nem por causa da rua de ouro, por causa de Cristo. Você precisa hoje decidir viver com ele para sempre. É isso, pessoal. Sara, muito bom ter você com a gente. Amiga, eu amei. Eu que agradeço. Amei demais. E a gente se despede dessa lição e te espera no próximo trimestre. Tchau! Hoje eu vou ser o Matheus, não caí. E é isso, pessoal. A gente te espera no próximo trimestre. Não, eu falei tudo, né? E a gente... Peraí que eu busquei, desculpa.